Olá, paz do Senhor, estamos aqui trazendo para você mais um top 10 da semana. Nesta semana, lição número 11, o culto da igreja cristã. Texto áureo, 1 Coríntios 14, 26. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. A verdade prática, o culto é uma sublime forma de nos expressarmos em adoração, louvor, gratidão e total rendição a Deus. Tá bom? Essa semana, então, vamos trabalhar o culto da igreja cristã. Lição número 11, lição muito boa. E aqui, em forma de esboço, vamos trazer aqui 10 tópicos, né, para resumir de uma maneira prática, objetiva, para você, professor, você que nos acompanha aqui no canal Eliezer Fagundes. Vamos lá. Top número 1. O que é um culto? Né? Culto é a palavra-chave desta lição e culto está inserido dentro da igreja. Nós estamos estudando sobre eclesiologia e vamos tratar o culto da igreja cristã. Então, o culto é onde nós adoramos a Deus, nos reverenciamos, nos rendemos, nos humilhamos, né? Nos entregamos a Ele em rendição total. O culto não é somente dentro da igreja. O culto pode ser em casa, pode ser na rua, pode ser no carro. Você pode estar adorando, cultuando a Deus e fazendo o seu culto, né, aonde você estiver. Mas, especificamente, vamos trabalhar do culto da igreja cristã, no templo. Quais a natureza, qual a forma, qual o propósito, como deve ser o nosso culto a Deus, tá bom? Esse é o tópico número 1. Tópico número 2. No culto, nós vamos para receber ou para entregar? É importante refletirmos sobre isso, tendo em vista que nós temos, né, algumas linhas teológicas que trazem que o culto a gente vai para receber um milagre, receber uma cura, receber uma chave de carro, uma chave de casa, receber uma porta aberta, e aí tira o foco um pouco de entregar, né? E biblicamente nós vemos que o culto é para Deus e nós vamos entregar o nosso culto em forma de sacrifício vivo, né? Sacrifício vivo é entregar o nosso culto, a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa oferta, nos rendermos a Deus. Então o culto é para entregar, mas ele é tão maravilhoso que nós entregamos o nosso culto e ele recebe o nosso culto e ouve a nossa oração, cura, né, abre portas, mas o foco do nosso culto é sempre entregar o nosso culto, tá bom? Top 3, o que significa liturgia cristã? Liturgia é a forma de como realizamos o nosso culto. Nós temos na Assembleia de Deus, né, dependendo de um lugar para o outro, mas a liturgia nossa aqui em Joinville, da IADIO, nós começamos o culto com um período de oração, de joelho, né? Depois o Ministério de Louvor canta um ou dois corinhos, depois os hinos da harpa, depois temos a leitura da palavra, a oração pelas enfermidades, necessidades, e aí o pastor apresenta os visitantes ou dá os avisos, depois os departamentos cantam, cooperam, né? E aí vem a oração pelos ofertantes, a arrecadação das ofertas, dos dízimos, e aí vem a ministração da palavra. Depois da ministração da palavra, nós temos ali a convite, a oração pelas necessidades, e encerramos o culto, né? Isso é uma liturgia, a forma de como nós realizamos o nosso culto. E aí temos também diversas liturgias, palestras de casais tem uma liturgia, culto de adolescentes tem outra, né? Café da Idade de Ouro tem outra liturgia, dependendo do ambiente, as pessoas que estão ali reunidas, né? A liturgia pode variar. Mas o que não pode faltar é palavra, oração, né? Adoração, rendição, isso não pode faltar no nosso culto, tá bom? Top 4, qual é a natureza do nosso culto? Qual é a natureza do culto? Então, um comentarista traz no
tópico número 1, né, que em 3 naturezas. O culto é serviço, é solene e é santo. Serviço, quando você está realizando uma atividade, está no som, está na recepção, está na banda, você está prestando o seu serviço e está adorando a Deus, você está fazendo o seu culto, servindo, né, dirigindo o culto, pregando, tudo dirigidos pelo Espírito Santo, conduzidos pelo Espírito Santo. Tem a parte humana, que é o nosso serviço, e a parte divina, né, que é Deus guiando todas as coisas. Quando cada elemento do culto, cada irmão está sintonizado com Deus, o culto está todo alinhado, né? Os hinos, ninguém se conversou, ninguém combinou, mas os hinos está fechando com a palavra introdutória, que está fechando com a mensagem final, ou seja, Deus dirigiu o nosso culto. Então, a natureza do culto é serviço, é um ato solene, ou seja, deve haver reverência no culto, e é importante frisar isso. Nós devemos refletir nesta lição sobre como está sendo o nosso culto, a nossa reverência, está fazendo um culto solene, né? Um culto que Deus está se agradando, respeitando, não ficar caminhando, não ficar toda hora indo no banheiro, tomando água, mascando chiclete, conversando. Tudo isso faz parte da reverência do culto. Estamos prestando um culto a Deus. Então, o culto é solene. E também a terceira natureza do culto é santo. Nesse aspecto, nós entendemos, né, que Deus é santo e o culto também deve ser santo. Então, todos os que estão envolvidos ali no serviço, prestando o culto como liderança, dirigindo, no púlpito, cantando, deve ter uma vida de santificação, buscando a santificação para que Deus receba o seu culto. Todos que entrarem ali na igreja devem buscar essa reverência, né, se prostrar ao Senhor e viver uma vida de santificação. Tá bom? Top 5, o culto é dirigido pelo Espírito Santo, quando homens sensíveis ouvem a sua voz. Então, por mais que tenha a liturgia do culto, né, tenha a programação, cada pessoa deve ser sensível ao Espírito Santo. Se o Espírito Santo pedir para mudar alguma coisa, deve mudar, porque é ele que comanda o culto, é ele que dirige, deve ter essa sensibilidade. A liturgia não é para engessar o culto. Assim como também como o contrário disso também, Deus não se agrada, né? Não ter liturgia nenhuma, cada um faz o que quer, 2, 3 profetizam, 2, 3 saem falando em línguas estranhas, não há interpretação, o culto deve ser organizado, por isso que tem a liturgia. Então devemos cuidar com os extremos, né? Não querer liturgia nenhuma, não ter ninguém escalado, ninguém se preparou, não se organizaram, e também ser tudo engessadinho, né? Que não pode mudar nada. Deve haver uma sensibilidade para que o Espírito Santo possa conduzir o nosso culto, tá bom? Top número 6, o culto deve ser cristocêntrico e nunca antropocêntrico, né? Cristocêntrico, Cristo no centro. Os louvores, nós temos que cuidar os nossos hinos, que hinos estamos louvando, cantando, né? São cristocêntricos, as mensagens, Cristo está no centro, né? Tem muitos hinos aí que é antropocêntrico, o eu, a vingança, e muitas mensagens também antropocêntrico, de egoísmo, né? Para aparecer, para ganhar likes e tantas outras coisas. Então, o nosso culto deve ser cristocêntrico. Top 7, quais são os propósitos do culto? 2 propósitos, né? Glorificar a Deus e edificação da igreja. Glorificar a Deus. Tudo que for realizado no culto deve ser para glorificar a Deus. Até um culto em ações de graça, pelo aniversário do pastor, ou pela inauguração do templo, nós estamos glorificando a Deus. Glorificando a Deus pela vida do pastor, glorificando a Deus pelo templo que foi construído. Então são cultos em ações de graça, mas glorificando a Deus, não é para glorificar o homem, né? E edificação, todo culto deve ter edificação, palavra, né? Instrução, doutrina. Então, esses são os propósitos do culto. Top 8, o que não pode faltar num culto? Não pode faltar oração, palavra, né?
oração, contribuição, adoração. Inclusive, você que tem a declaração de fé, você pode levar na escola dominical no próximo domingo e ver lá na página 145 os elementos do culto. E olha o que a nossa declaração de fé fala. Né? Está baseada em 1 Coríntios 14, 26, que é o nosso texto áureo. E depois ela diz, ela consiste em oração, louvor, leitura bíblica, exposição das escrituras sagradas, testemunho e contribuição financeira, ou seja, ofertas e dízimos. Então são elementos que não pode faltar no culto, tá bom? Vamos lá então para o 9, né? Top 9. Devemos nos preocupar se Deus está recebendo o nosso culto. Isso é verdade, o culto é pessoal, o culto, embora nós estamos numa igreja reunido com vários irmãos, o corpo de Cristo, mas o seu culto Deus vai receber ou não. Temos exemplo bíblico disso, Caim e Abel. Deus recebeu a oferta de um e não recebeu a oferta de outro. Por quê? Porque antes de receber o nosso culto, Deus olha a nossa vida, a vida do ofertante. Então o culto não é somente ali no templo. Como você chegou àquela igreja também implica em muito se Deus vai receber o seu culto ou não. Se você tem um estilo de vida que agrada a Deus, se você tem uma comunhão com Deus, né, que Deus vai estar recebendo a sua oferta, o seu culto verdadeiro. Então, deve ser uma preocupação nossa, como Deus está recebendo o meu culto. E para fechar o nosso top 10, né, não devemos julgar o culto do nosso irmão. Tem pessoas que são mais quietinhas, né? E aí alguém olha e diz, não está recebendo nada. E tem outros que são mais extravagantes, né? Pulam, saltam. E alguém pode julgar e dizer, mas para que tudo isso? O culto é individual, né? Faça o seu culto com a sua personalidade, com o seu jeito, da sua maneira. Não fique julgando o irmão, se o irmão está recebendo, se Deus está recebendo ou não, porque o culto é individual. Cada um presta o seu culto a Deus, tá bom? Dentro de uma igreja, nós podemos ter três fontes dentro do nosso culto. Né? Pode ser de Deus, né? Quando é uma manifestação, tal, pode ser de Deus. E quando é de Deus, não tem confusão, a ordem, a decência. Mas pode ser do diabo também. E aí nós temos que expulsar, ter o discernimento espiritual. E pode ser origem humana, do homem. Né? Aí o que tem que fazer? Tem que ensinar. Escola Bíblica Dominical, culto de terça-feira, para que você possa fazer o seu culto a Deus com sabedoria, né? E que você possa crescer na graça e no conhecimento, entender os dons espirituais que Deus colocou na tua mão. Você tem que ter sabedoria para usá-los, né? Para a edificação da igreja, tá bom? Gostou dessa lição? Compartilhe, deixe seu like e até a próxima semana, querendo Deus. Um abraço.